Olá, pessoal! Sejam bem-vindos ao Desbocada Show, um lugar onde a gente fala de tudo um pouco e um pouco de tudo. E antes da gente começar a ler os relatos aqui, que são relatos dessa vez enviados, tá? Não são do Reddit. Você pode também enviar o seu relato pelo link do formulário que tá aqui na descrição, tá? E não esquece já de curtir, comentar, tá? Porque esse canal é um canal de interação, então eu preciso que você comente pra gente fazer o Desbocado acontecer, compartilhar e se inscrever. Se você tem boca, é pra falar e olha, eu vou dizer pra vocês que os relatos estão muito bons, tá bom? Então, vamos lá pro primeiro relato. E também, né, vai a questão de que, gente, eu realmente me identifico muito com alguns relatos que aparecem por aqui. E vocês vão perceber que eu sempre vou dar a minha opinião, justamente porque o Desbocado é um canal opinativo. Tá? Fui babaca por terminar depois de descobrir que ele mentia, me enganava e dormia com outra. Eu perdi o balacobaco? Não. Na verdade, chegou cedo. Eu e meu ex vivíamos um relacionamento extremamente confuso, feito de idas e vindas. Não era um namoro oficial, com rótulo, mas também não era algo casual. A gente já ficava bastante tempo e tinha combinado algo muito claro entre nós dois. Seria um relacionamento fechado. Ele ficava só comigo e eu ficava só com ele. Com o passar do tempo, comecei a perceber algumas coisas estranhas. Pequenas mentiras, daquelas difíceis de provar, mas fáceis de sentir. Ele nunca estava disponível. Sempre ocupado nos finais de semana, sempre com alguma desculpa diferente, sempre cansado, sempre com algum compromisso que não dava para remarcar. Eu já estava muito apegada, muito envolvida emocionalmente. Olhando, hoje eu só consigo entender que ele começou a se aproveitar disso. Que chegou um fim de semana muito específico. Ele disse pra mim que não poderia sair comigo porque um casal de amigos dele de outra cidade viria pro estado de São Paulo. Ele trabalhava numa empresa grande, espalhada pelo Brasil, e esses amigos estariam na cidade. Disse que queria mostrar, né, São Paulo pra eles, passear, sair e aproveitar. Eu, tentando ser madura e tranquila, sugeri irmos todos juntos. Ah, amiga, mas por quê? Né, ele não te convidou, mas vamos ver o desenrolar da história. Achei que seria até melhor, mais confortável, porém ele se recusou e disse que queria fazer isso sozinho e que preferia assim. Aí aquilo já começou a me incomodar, mas eu engoli. Pouco tempo depois, descobri a verdade do jeito mais cruel possível. Pelos stories do Instagram. Mais cruel possível foi um pouco dramático. Mas não, descobrir as coisas pelo story. Eu sei bem como é. Tinha um bar-restaurante na Vila Madalena. Cara, Vila Madá é um lugar muito bom, hein, gente? Muito bom, com vários restaurantes, enfim, super recomendo. Que eu sempre quis conhecer. Eu tinha mostrado pra ele dias antes, falado quanto eu queria ir, mostrado fotos, o Instagram, tudo. E comentei sobre o lugar. Era um daqueles bares que são muito bem falados na região. E foi exatamente lá que ele levou outra pessoa. Nossa. Essa pessoa era uma menina que eu já conhecia. Ele já tinha me contado em outro momento que eles tinham tido envolvimento no passado. Na época, eu estava tão obcecada emocionalmente por ele que eu sabia exatamente quem era ela. Ela postou nos stories e eu reconheci a camiseta que ele estava usando. Você reconheceu a camiseta? Mas também foi burrinha, né? Enfim, era uma camiseta que eu tinha visto ele comprando, então eu sabia que era dele, de quem era aquela camisa. Na hora, eu tentei me convencer que era paranoia, de que eu tava exagerando, mas algo ali não tava fechando. Entrei no Instagram dele, e aí veio o golpe final. Ele tinha postado nos melhores amigos. E ele esqueceu de te tirar, né? É exatamente o que ela fala, esqueceu de me tirar. Homem, né? Homem. E lá estava ele, no bar que eu queria ir com ele, porém com outra menina, que ele dizia que não tinha mais nada. Liguei imediatamente para ele. Ele já atendeu seco e disse que não podia falar comigo naquele momento. Eu só perguntei onde ele estava, e ele respondeu com ignorância e falou que não importava e que me ligaria depois. Naquele momento eu entrei em desespero. Eu acabei ligando pra menina? Amiga. Hoje eu sei que foi um erro, mas naquele momento foi puro desespero, sensação de estar sendo enganada. Depois disso, ele acabou desligando o celular. E só falou comigo no dia seguinte, caraca. Descobri então que ele dormiu com ela naquela... Meu Deus! Descobri então que ele dormiu com ela naquela noite. E no dia seguinte foi direto para um evento perto da casa dela. No evento, a consciência dele parece ter batido. Ele começou a falar comigo, pediu desculpas, disse que queria conversar.
e perguntou se eu queria encontrá-lo. Eu, trouxa, aceitei, mas deixei claro, seria depois do evento ou então acabava tudo. Ele tentou recuar, disse que não daria, e eu fui firme, ou a gente se encontrava para conversar ou acabava tudo ali. E acabamos nos encontrando. Eu fui decidida, cansada de mentiras, cansada de me sentir opção conveniente, cansada de ser feita de idiota. Disse que eu não queria mais vê-lo. No caminho para o metrô de volta, acho que, não sei. Ó como tá, gente. No caminho para o metrô, ele parou no meio da rua, me olhou completamente desnorteado e perguntou: mas peraí, a gente nunca mais vai se ver? Foi aí que eu disse, não. E aí ele desabou. Começou a chorar e disse que eu era a pessoa mais importante da vida dele, que não sabia viver sem mim e que estava confuso, porém que me amava. Eu infelizmente acabei cedendo. Fiquei com ele, esperei ele se acalmar, disse que a gente ia se resolver como sempre se resolvia. Acabamos tendo uma noite, um remember. Eu depois me senti horrível. Meses depois ele terminou comigo para ficar com outra pessoa. Desculpa aí, eu vou falar o que eu penso, sinto muito, não quero provocar ninguém. Ai, amiga do céu. Bom, gente, acabou o relato. Eu passei pela mesma coisa. E assim, é o que você falou. Quando a gente tá num relacionamento confuso, porque eu não posso imputar outra coisa aqui, mas me baseando no que eu vivi, tá? Muito difícil você enxergar que você tá sendo vítima de uma situação tá? Essa coisa de que, só eu tenho que ceder, só eu tenho que fazer. Bom, eu espero que hoje esteja tudo bem pra você que me enviou o relato. Espero que você não tenha mais contato com essa pessoa, porque claramente não era uma pessoa que te fazia bem. E infelizmente, gente, as pessoas passam por isso, tá? Eu sei que muita gente ouve esse relato e pensa assim, nossa, que trouxa, nossa, que isso, nossa, que idiota. Mas é o que eu falei, quando você tá só imersa nisso, naquele relacionamento, você não olha pro lado, você não pensa, enfim. É muito difícil, mas foi o que eu falei, espero que hoje esteja tudo bem, tá? Vamos para o relato número 2. Me apaixonei por outra pessoa, viajei atrás dela e destruí quem estava comigo. Novela mexicana, vamos lá. No final de 2022, participei de um grande evento de tecnologia aqui em São Paulo. Era um evento importante, daqueles que reúnem muita gente da área. No fim do evento, como de costume, rolou uma festa balada só para quem participou. Não sabia que tinha evento assim, gente. Eu sou da área de tecnologia, eu não sabia. Depois me manda, por favor. Naquela época, eu tava numa situação confusa com uma pessoa. Não era um namoro, mas também não era algo solto. Gente, vocês têm que começar a definir as relações de vocês, a estabelecer limites. Porque o outro problema foi justamente que não havia uma coisa definida. Esse aqui também já tá parecendo que vai ter problema por conta disso. Vamos lá. Pode escancarar, o espaço é teu. A gente só estava ficando sério, com exclusividade. Pelo menos era o que ambos pensávamos. Nessa festa, eu fiquei com uma pessoa agênero. E só um disclaimer aqui, gente, pessoa agênero é geralmente uma pessoa que não se identifica nem com o sexo masculino, nem com o feminino, né? São aquelas pessoas que usam termos neutros, né? Então, elo, delo, enfim, só pra contextualizar. Nessa festa eu fiquei com uma pessoa agênero e não contei isso para a pessoa a qual eu estava me envolvendo. Traição, né? Depois disso, comecei a mudar completamente meu comportamento. Passei a sumir, evitar encontros, inventar desculpas para não ver a pessoa e comecei a desaparecer, o famoso ghosting. No mês seguinte, e justamente o mês de aniversário dela, eu inventei uma desculpa para não sair com ela. Na verdade, eu acabei saindo com outra pessoa. Eu tô sentindo que isso é quase um pedido de desculpa, mas vamos lá. Ao mesmo tempo, comecei a me envolver emocionalmente com a pessoa que eu conheci naquela festa. E realmente é uma confissão, é tipo um pedido de desculpa, vocês estão sentindo? Quem me aconselhava sobre como agir melhor? A pessoa que eu estava machucando. Ela me escutava, me orientava, me dizia para ser respeitoso, sincero, mesmo sofrendo com toda a situação. Essa pessoa gênero decidiu voltar para o estado natal dela, no Nordeste. Comentou de forma casual que talvez eu pudesse visitá-lo um dia. Só que eu surtei emocionalmente, pois eu estava apaixonado de verdade e decidi viajar com ela. Antes de ir, pedi para me encontrar com a pessoa a qual eu já estava antes. Disse que não queria machucar ninguém, que eu só estava confuso.
A viagem acabou não durando nem uma semana. Acabei voltando porque me senti maltratado. A pessoa parece que não tinha os mesmos planos que eu. Ela era fria, distante, totalmente diferente daquilo que me mostrava e do que eu imaginava. No final de tudo, aprendi que não devemos fazer isso, pois acabei fazendo alguém muito importante sofrer. Ai. Meu Deus. Ai, gente. Assim, senti que foi um pedido de desculpa, hein? E que bom que você reconheceu seu erro. Eu acho que nisso aí deve ter rolado alguma terapia, não? Se não rolou, enfim, o importante é que você reconheceu o seu erro e sabe que você foi um idiota. Desculpa. Ou uma idiota. Apesar que, né, falou lá atrás que tava confuso, então eu acho que deve ser um homem. Mas, enfim. Complicado. Eu não sei nem muito o que falar, gente, porque é uma situação meio atípica até, né? Tipo assim, a pessoa tem consciência que tá machucando outra, não consegue terminar e continua insistindo pra machucar. Por quê? Pelo medo de perder, medo de... Isso não é legal, sabe? Você manter uma pessoa junto a você, apegada a você, simplesmente por ganância, sabe? Às vezes é melhor terminar mesmo, né? Vamos para o relato número 3. Meu namorado não me defendeu quando os pais dele disseram que eu não era boa o suficiente para ele. Quando eu namorava com esse rapaz, uma das coisas que mais me marcou, e que só hoje eu consigo enxergar o peso real disso, foi a relação dele com os pais e como isso acabou respingando diretamente em mim. A gente tinha 3 meses de namoro. 3. Ainda era tudo muito recente e os pais mal me conheciam. E mesmo assim, o pai dele virou pra ele e perguntou se era aquilo mesmo que ele queria pra vida dele. Disse que ele tinha potencial pra arranjar alguém melhor. Esse melhor tinha um significado muito claro. Alguém magro. O pai dele era psicólogo e sempre teve uma obsessão enorme com o corpo, wellness, estética, vida saudável, num nível quase doentio. E pra ele, eu não me encaixava nisso. Afinal, eu era uma pessoa gorda, sobrepeso, logo automaticamente insuficiente. O que mais me chocou não foi só o comentário, foi a reação do meu namorado, pois ele não me defendeu. Segundo ele, não achou pertinente falar nada, disse apenas que gostava de mim e ponto. Para ele, aquilo parecia suficiente. Porém, para mim, não foi. E com o tempo, fui descobrindo que esse comentário não foi algo isolado. O pai dele falava mal de mim pelas costas com frequência, questionava meu psicológico, minha aparência, minha adequação ao filho dele, e o detalhe mais cruel disso tudo, o pai dele nunca fez questão de me conhecer de verdade. Eu frequentava a casa da família dele praticamente todos os finais de semana, e ele simplesmente não saía, não conversava comigo, não puxava assunto, não demonstrava o mínimo de interesse. Mesmo assim, falava mal de mim. E a mãe dele não ficava muito atrás. Na minha frente ela era educada, às vezes até carinhosa. Por trás eu descobri depois que falava mal do meu corpo, da minha aparência, dizia que eu era louca, desequilibrada e que eu queria roubar o filho dela. É filho único, né? Tem cara de ser filho único. Mesmo assim, nada disso importava. O que importava era o meu corpo. E no meio disso tudo, o meu namorado nunca se posicionou de verdade, nunca impôs limites, nunca disse não fale assim da pessoa que eu amo. Hoje eu entendo que isso também é violência emocional, realmente. Porque quando alguém permite que te desumanizem, essa pessoa também está te machucando. E é por isso que hoje ele é meu ex. Certíssima, certíssima, gente. Foi o que eu falei lá atrás, isso diz muito mais sobre os outros do que sobre você. Até porque você me parece uma pessoa, e eu acho que no caso uma mulher, que não parecia estar afetada com o seu peso, sabe? É que as pessoas acham que tem direito de opinar na vida das outras. E meu, cara, psicólogo. Relato número 4. Minha sogra entrou no quarto do filho, tirou uma foto dele. Tirou uma foto dele e achou engraçado. A mãe do meu namorado sempre teve comportamentos que, no mínimo, me deixavam desconfortável. Com o tempo, eu entendi que aquilo passava muito do limite. Não, calma, gente. É que esse relato é meio pesado. É porque eu parei pra ler agora, tá?
Nunca foi diagnosticada oficialmente com narcisismo, pelo menos não que eu saiba. Ela fazia acompanhamento psiquiátrico, tomava medicação, mas eu não sei dizer se fazia terapia. Quem dizia que ela era narcisista era o próprio pai dele, meu sogro, e isso mudou muito a forma que ele, meu namorado, enxergava a mãe. Quando ele era mais novo, sofreu um atropelamento grave, ficou com pinos nas pernas, passou por um processo muito longo de recuperação. A partir daí, a mãe se tornou extremamente superprotetora. Por um lado, é compreensível. No primeiro momento, é compreensível, ela acabou de falar. Filho único, trauma, medo de perder, mas isso evoluiu para algo muito mais controlador. Ele pôde voltar a receber visitas, um amigo foi visitá-lo e sem querer acabou esbarrando justamente na perna que estava de recuperação. Poxa, o amigo também não facilitou, né? Depois disso, a mãe simplesmente decidiu que ele não veria mais ninguém. Ele ficou, segundo as próprias palavras dele, trancafiado por muito tempo. Isso criou uma relação extremamente disfuncional. Ela fazia chantagem emocional o tempo todo. Quando começamos a namorar, ele me apresentou oficialmente e ela soltava comentários como: "Você vai tirar meu filho de mim." Enfia no útero de novo. Eu sempre deixei claro que não, que ele sairia de casa se quisesse, por decisão própria. Mesmo assim, haviam coisas muito estranhas. Ele não podia dormir com a porta do quarto fechada e ela também dormia com a porta aberta. Segundo ela, era por segurança caso alguém precisasse de ajuda à noite. Até que aconteceu um episódio que me marcou profundamente. Um dia ele estava sozinho no quarto e estava, como veio ao mundo, da cintura para baixo. Por que só não trancou a porta? Meu Deus. Ai. Gente, tudo bem, é uma questão de privacidade, mas tranca a porta e acabou cochilando. Quando acordou, me mandou uma mensagem completamente chocado. A mãe dele tinha entrado no quarto, visto ele daquele jeito e tirado uma foto. Depois mostrou a foto pra ele achando muito engraçado. Meu Deus. Ele me contou isso como algo estranho, mas quase normalizado. Chegou a rir de nervoso. Quando eu ouvi, fiquei em choque. Nós também. Questionei, perguntei pra ele o porquê daquela foto, pra quem ela mostraria, disse que aquilo ultrapassava qualquer limite saudável. Foi aí que a mãe dele começou a me odiar, porque eu fazia ele enxergar os limites. E quem vive de controle não suporta isso. Hoje estamos morando juntos e sei que ela não tem mais controle sobre ele. A relação está um pouco estremecida, porém, ele conseguiu estabelecer os limites que são importantes pra ele. Parabéns pro Divo. Mas, ai, gente. Menos. Um pouquinho menos, amiga. Por favor. Por que a mamãe vai fazer? Gente, assim, ó. Eu ainda moro com os meus pais, tá? Só que, se tem uma coisa que eu sempre pedi pros meus pais fazerem, independente de eu estar com a porta trancada ou não, é sempre bater na porta, tá? Porque, enfim, às vezes eu posso estar num momento de concentração, alguma coisa assim, então, pra eles baterem já pra eu me atentar. Eu acho que faltou isso. É que também, né, já dormia com a porta do quarto aberta. E o seu sogro não falava nada, não? Pelo jeito, não, né? Devia ser meio bundão. É daquelas coisas que a gente pensa, se eu pudesse desver, eu desveria, porque isso aqui vai me assombrar. Nossa, que doideira. Que doideira. Achei estranho, tá? Mas enfim, gente, antes da gente ir pro último relato, não esquece de se inscrever, curtir, compartilhar esse vídeo, e mais importante, comentar, deixa aí suas opiniões sobre os relatos que eu tô lendo, porque hoje, pelo menos, eu tô achando os relatos muito bons, tá? Vamos para o último relato. Meu ex me chamou de porque eu fiquei com outras pessoas, mesmo sem termos mais nada. Ai, adoro esse tipo de pessoa controladora. O episódio aconteceu em um período em que a gente não estava junto. Então vocês ainda estão juntos? Não, né? Porque se o título tá meu ex. Enfim, não ficávamos, não tínhamos acordo e não tínhamos mais vínculo nenhum. A gente só se falava de vez em quando. Nesse período, nós fomos para uma mesma festa temática. Ele comprou uns ingressos para uma festa temática gamer, numa época de festa junina, ao mesmo tempo que o meu melhor amigo ganhou ingressos para essa mesma festa e me chamou porque a pessoa que iria com ele desistiu. Coincidência, hein? Avisei um amigo em comum que iria. Essa informação chegou no meu ex. Ele ficou indeciso se ia ou não, mas acabou indo com o grupo dele e com esse amigo. Ah, tá, com um amigo que vocês tinham em comum. Beleza.
Chegando lá, nos trombamos na fila da bebida. Eu o cumprimentei só de pirraças. E ele respondeu seco. E aí, cada um seguiu pro seu lado. Eu fiquei com o meu melhor amigo... e ele ficou com os amigos dele. Ok, de cada um seguir pro seu lado. Durante a festa, eu acabei beijando algumas pessoas. Só que aí está um detalhe importantíssimo para o porquê dele ter me chamado de... Eu estava de batom vermelho. E no fim da festa, meu rosto estava todo borrado. Amiga, você só aproveitou a noite. Uai. Quando fomos embora, o nosso grupo acabou se juntando para pegar o caminho pro metrô. Eu estava passando um pouco mal. Fui para fora respirar e quando ele saiu, me viu sentada com a maquiagem toda borrada. Ele acabou reparando e eu acabei percebendo que ele estava reparando em algo. Porém, segui a minha vida. Cheguei em casa e fui tirar a maquiagem. E no mesmo momento recebi uma mensagem dele. Um texto enorme e no final ele me chamava de vaga. Dizendo que eu tinha passado de todos os limites, que eu tinha me exibido. E agora eu te pergunto, que limites? A gente não tinha nada. Eu sei que a briga foi tão grande que envolveu meu melhor amigo, que mandou áudio me defendendo, dizendo que ele não tinha direito nenhum de falar comigo daquela forma. Depois disso ele veio todo mansinho pedir desculpa. Mas ali ficou claro. A nossa relação não era nada saudável, chegando a se tornar quase posse. Depois disso, cortamos contato totalmente. Fez mais que certo, né? Fez mais que certo. Ai, gente. Tá um luxo. A mulher está um luxo, tá? Ela está um luxo. Tá linda, tá arrasando, tá maravilhosa. Eu tenho pavor de ciúmes, tá? Apesar de eu ser uma pessoa um pouquinho ciumenta, meu namorado sabe disso, eu tenho pavor de ciúmes, porque eu não consigo enxergar ciúmes como algo saudável. E eu sei que, por exemplo, quando eu tô com ciúmes de alguma coisa, é porque tem algo me incomodando, e eu e meu namorado hoje, a gente conversa muito sobre. Eu acho que uma relação baseada em diálogo, cara, é tão bom. Então, quando eu tô me sentindo insegura sobre alguma coisa, quando acontece algo que eu não gostei, a gente sempre senta e conversa. Provavelmente não tinha isso e provavelmente vocês deviam ser muito novos, mas hoje em dia, pra mim, diálogo é a base de qualquer relacionamento. Eu não tô falando só relacionamento amoroso, tô falando relacionamento amoroso, de trabalho, de amizade, enfim, gente, conversem com as pessoas. E bom, que bom que cortou, porque, porra, o cara te chamar de vagabundo vai se fuder. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Caso você queira que o seu relato seja lido aqui no canal, não se esquece de mandar no link, tá? Na descrição aqui desse vídeo. Beijo!